Bom dia a todos. É um privilégio poder estar convosco aqui de novo para partilhar a palavra de Deus. Eu acho que deveria, depois de um tempo de louvor tão bom, não é? Eu devia também pregar a cantar, não era? Era pelo menos não adormeciam tão depressa, não é? Mas não, é melhor não tentar sequer, não é? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 25. Salmo 25. E vamos ler a partir do versículo 12, do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor, 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Eu estou a ler a versão Ferreira Revista e Atualizada, está bem? Que eu já há muitas versões e nem sempre, mas aqueles que têm a possibilidade de escolher é a Revista e Atualizada. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pai amado, uma vez mais nós nos dirigimos a Ti pedindo-te que nesta hora, Senhor, Tu nos inspires, Senhor, que o Teu Espírito possa estar sobre nós, ungindo a mim que tenho a responsabilidade de partilhar a Tua palavra e a quem ouve, Senhor, para que também a possa ouvir, não apenas para colecionar mais uma ministração, mas que a Tua palavra possa falar e vir ao encontro daquilo que são as nossas necessidades e nós possamos ouvir a Tua voz, acolhê-la no nosso coração e, sobretudo, Senhor, nós podemos pôr em prática aquilo que connosco partilhares esta manhã. É isso que pedimos no nome de Jesus, para a Tua glória e bênção de todos nós. Amém. Meus irmãos, nestes 3 versículos que lemos, temos aqui vários palavras, conceitos, que eu gostaria de começar por destacar, não é? Nós lemos acerca de instrução, não é? De que Ele, Deus, instruirá aqueles que o temem, o caminho, a capacidade de nós escolhermos, fala de prosperidade, fala de repouso, fala de herança e fala de Deus poder dar a conhecer a sua aliança para com cada um de nós. Não é? Eu sei, e penso que de alguma forma todos concordamos, que o conceito de felicidade ele é, no mínimo, muito relativo, não é? É alguma coisa muito filosófica e ele é relativo porque cada um de nós tem sobre a felicidade um conceito completamente diferente. Mas eu estou convencido que se fizesse um pequeno inquérito esta manhã, e um inquérito livre e vos perguntasse o que é que para vocês seria ser feliz, eu estou muito convencido de que algumas destes conceitos, algum destes, posso dizer, valores teriam ou estariam inscritos nas vossas listas daquilo que é possibilidade de vivermos uma vida feliz, não é? Quem não quer ser próspero, quem não quer saber escolher quando tem obrigação ou necessidade de fazer escolhas, quem não quer ter instrução, não é? Tem de ter clareza naquilo que são as soluções da nossa vida. Penso que isso é alguma coisa que todos gostaríamos de ter e que todos, de alguma forma, achamos necessário ter para podermos ter algum rasgo de felicidade, enfim, vivermos uma vida feliz. De acordo com aquilo que David nos escreve aqui, nos relata, ele diz que para vivermos estes privilégios, para podermos ter a possibilidade de viver estes privilégios, o princípio é, ou seja, o alicerce é temer ao Senhor. Não é? Os que temem ao Senhor têm este conjunto de benefícios. Os outros que não temem ao Senhor, eles não têm o suficiente para viver, digamos assim, este conceito de vida. Portanto, eu diria que se a felicidade existe, o temor ao Senhor é o princípio, ou é o alicerce, é a estrutura onde nós devemos estar arraigados para que isso possa vir a acontecer nas nossas vidas. O temor ao Senhor é uma palavra, um conceito, digamos assim, que todos nós ouvimos, nós estamos familiarizados, nós que frequentamos a igreja, que demos a nossa vida a Deus, nós estamos habituados a ouvir, não é? Em português, quando ouvimos a palavra temor, talvez aquilo que se aproxime mais, ou o primeiro significado que vem às nossas cabeças, seja o medo, não é? Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus,
o temor ao Senhor não tem a ver com medo, tem a ver com reverência à pessoa de Deus, tem a ver com respeito à pessoa de Deus, tem a ver com o reconhecimento que nós lhe outorgamos, não é? A reconhecer a sua santidade, a sua justiça, enfim, tudo aquilo que esta manhã tivemos aqui largamente a cantar. O temor ao Senhor, meus irmãos, é, tentando explicar um pouquinho mais em palavras mais simples, é o valor que cada um de nós atribui a Deus. É óbvio que se eu perguntasse os irmãos temem ao Senhor, não há nenhum de vocês que vá dizer que não. E em tese, todos nós queremos temer ao Senhor, mas entre o querer, o desejar e a prática da nossa vida, às vezes vai uma diferença grande, não é? E o temor ao Senhor, ele é validado não porque nós achemos que ele é um conceito muito bonito e importante, mas porque tem prática na nossa vida. Não é? Eu diria, meus irmãos, que tem a ver, efetivamente, com o valor que nós damos. Vou dar alguns exemplos, não é? Sem querer menosprezar pessoas, mas para que nós possamos entender. Não conheço a igreja tão bem quanto isso, mas presumo que não vai errar muito nos exemplos que vos vou dar, não é? Portanto, se eu entrar pela porta adentro, não estou convidado para pregar e entrar, bem, alguns irmãos vão cumprimentar-me, eu tenho um certo peso, não é, para a igreja, muito relativo, não é? Alguns nem me conhecem, não sabem quem eu sou, vão-me deixar estar no sítio onde eu estou, não é? Se entrar o pastor Ari, se calhar já é diferente. O pastor Ari tem peso na vida de muitos de vocês e se calhar um maior número de pessoas vai levantar-se. Se entrar o pastor João Martins, eu acredito, não é, que pelo peso que o pastor João tem, não é, nenhum de nós ficará indiferente e nenhum de nós deixará de o cumprimentar. Se entrar a pessoa de Deus, é disso que estamos a falar. Qual é o peso que Deus tem efetivamente nas nossas vidas? O que é que conta a opinião dele para nós? O que é que conta os valores dele para nós? O que é que conta a sua vontade para nós? O que é que nós estamos dispostos a abdicar, a não fazer ou a fazer por causa daquilo que Deus representa para as nossas vidas? Isso é o temor ao Senhor. E o salmista está a dizer que o temor ao Senhor é a porta de entrada, a porta de abertura. É o alicerce no qual nós podemos ter aquilo que ele diz que nós podemos ter. Não é à toa que em Provérbios está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é? E nunca é demais nós falarmos sobre este princípio do temor ao Senhor. Nós lemos, então, destes privilégios, eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. Logo o primeiro, no versículo 12, diz que aqueles que temem ao Senhor são por ele instruídos para tomar decisões certas. Na minha versão diz que o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Meus irmãos, todos nós sabemos que na vida temos necessidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Há escolhas mais fáceis, há escolhas mais difíceis, não é? Eu não estou a falar de escolher qual é a roupa que vou vestir, se vou vestir de branco, se vou vestir de preto. Embora isso também tenha o seu quê, não é? Porque às vezes nós conjugamos umas calças e um polo, umas calças e uma camisa, chegamos cá fora, saímos do quarto, vais levar essa roupa, não é? E se nos cruzamos pelo filho mais novo ou pela filha que é mais adversária, isso não bate certo uma coisa com a outra, estás muito monocromático. Veja lá as coisas que nós ouvimos relativamente à roupa, não é? Portanto, já nem na roupa é tão fácil assim nós fazermos opções, ou tomar decisões, fazer escolhas certas. Mas é óbvio que eu não estou a falar dessas escolhas. Os irmãos sabem daquilo que eu estou a falar. A vida tem encruzilhadas, tem muitas bifurcações. Tem muitas vezes que nós temos que tomar escolhas e as opções, elas parecem-se muito uma com a outra. Quando avaliamos os prós e os contras, fica difícil nós sabermos para que lado nós devemos cair, para que lado nós devemos escolher. É evidente que nós não gostamos de tomar más decisões, não é? Todos vocês já disseram certamente algum dia, em alguma circunstância, de que se eu soubesse o que sei hoje, eu não teria feito assim, não teria ido por aqui, não teria escolhido aí. E nós gostaríamos todos muito de estar sempre previamente conscientes ou muito capazes de fazer a escolha acertada. É óbvio que há escolhas mais ou menos profundas, todas elas têm diversas naturezas e todas elas são importantes, não é? Os jovens
sobre a sua vocação, não é? Aqueles que perderam o emprego ou que têm necessidade de escolher a sua vida profissional. Qual é a profissão? O que é que eu vou fazer? Se quisermos ser um pouco mais profundos, e tantas vezes nós afirmamos, e há pouco ouvimos, de que ainda não estávamos na barriga da nossa mãe, que já Deus nos conhecia, que tinha um plano para nós, mas afinal qual é esse plano? Como é que eu vou seguir esse plano? Como é que eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida? São decisões e são reflexões um pouco mais profundas, mas que de alguma forma nos comprometem. Já para não falar do casamento, não é? Com quem é que eu vou seguir o resto da minha vida? Quem é que eu vou completar? Não é quem é que me vai completar, mas quem é que eu vou completar? Enfim, meus queridos irmãos, uma panóplia imensa de perguntas, de questões, de caminhos, de escolhas que devemos fazer, e óbvio que eu não consegui percorrer nem um décimo daquilo que são as escolhas que todos vocês sabem que têm que fazer. Esta manhã eu tenho uma boa notícia para vocês. Querem ouvir? Não veio no Correio da Manhã, não está no... É uma boa notícia. De acordo com a palavra de Deus, aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele mesmo, Deus, a fazerem boas escolhas. O ser instruído, meus queridos irmãos, significa que nos é transmitido conhecimento, informações, esclarecimentos, ordens, que nós não temos, que não estão na nossa posse, mas que nos são fornecidas de forma a que eu possa ser formado através dessas lições. Meus queridos irmãos, aquilo que está a prometer, aquilo que o salmista diz que promete instruir a nossa vida, dar-nos lições apropriadas daquilo que devem ser as nossas escolhas, não é alguém que tem uma posição privilegiada, é alguém que tem uma posição plena, não é? Ele não está apenas sentado no trono e sabe todas as coisas antes de virem a acontecer. Ele conhece tudo acerca de todos, ele conhece o antes, o agora e o depois, conhece aquilo que serão as consequências das nossas escolhas. Ele é de facto a pessoa que tem posição mais privilegiada para poder ser o nosso conselheiro nas decisões que devemos tomar. E é ele que diz, pela voz do salmista, que aqueles que o temem, aqueles que o consideram, aqueles que o põem em primeiro lugar, eles serão instruídos por Ele mesmo, Deus, para saber as escolhas acertadas a tomar na vida. Jesus, mais à frente, retoma a mesma ideia com outras imagens, só um bocadinho. Não sei porquê, mas eu posso não parecer, mas completei 60 anos há não muito tempo, converti-me aos 13 e não posso dizer que aos 13, mas aos 14 seguramente já andava com as equipas de pregação, não é? Portanto, desde os meus 14 anos que tenho a oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Continua a ser um exercício violento, não é? Eu não sou pastor, apesar das pessoas me chamarem pastor e eu fazer trabalho de pastor, mas eu não sou pastor, eu sou contabilista, veja-se lá aquilo que eu sou, não é? Mas efetivamente, por causa daquilo que faço há 32 anos, eu e a Ruth, nós somos reconhecidos como pastor, mas de facto não somos. Isso só para justificar que tenho a boca seca, estou nervoso e cada vez que tenho que pregar a palavra de Deus é assim. Mas estava eu a dizer que Jesus, com outra imagem, retoma esta ideia quando ele diz que ele é o bom pastor, não é? E de que ele, sendo bom pastor, vai à frente das suas ovelhas e as conduz e as dirige. Meus irmãos, é exatamente isso. Nós sermos dirigidos por Ele, Deus, o Todo-Poderoso. Ele vai à nossa frente, Ele toma-nos pela mão, Ele guia-nos, Ele aponta-nos o caminho. Há tanto benefício em sermos homens e mulheres que temem ao Senhor de verdade. Nós podemos ser esclarecidos, nós podemos evitar erros na nossa vida. Nós podemos, ainda que não sabendo tudo, confiar naquele que tudo sabe, naquele que tudo pode. E não é apenas canções que cantamos, mas é na prática da nossa vida. Nós somos homens e mulheres que temem ao Senhor. Amém? O salmista prossegue e diz no versículo 13, no princípio do versículo 13, que aqueles que temem ao Senhor, ele está sempre a falar deles, eles têm uma vida espiritual próspera, não é? Na minha versão, na versão que li, diz que a prosperidade repousará a sua alma, repousará a sua alma. Na versão nova transformadora diz, viverão em prosperidade. Meus irmãos, nós sabemos, não é, que há no mundo gente com muito dinheiro, não é? Aqueles as maiores fortunas estão muito concentradas, não é? São meia dúzia de pessoas, ou
É uma percentagem muito pequena daqueles que têm a grande riqueza do mundo, não é? Mas há aí muita gente com dinheiro. Tanto há que nós dizemos, já vos ouvi dizer, coisas do tipo, há muito dinheiro por aí, não está aí na minha mão, não é? Eu sou testemunha de que já ouvi isso muitas vezes. Mas, irmãos, nós olhamos à nossa volta as revistas, chamadas revistas cor-de-rosa, aqueles programas da televisão mais ou menos com o mesmo espírito, com a mesma índole, e nós percebemos que efetivamente há gente muito rica, há gente com muito dinheiro. Mas quando olhamos um pouco mais aprofundadamente, e se calhar nem é preciso tanta profundidade assim, nós percebemos que, por exemplo, espiritualmente eles não passam de mendigos. São claramente mendigos. Não é? Nós já chegamos ao fim do verão, não sei se já perceberam, mas chegamos ao fim do verão. Mas no auge do verão é muito fácil nestas ditas revistas nós vermos, por exemplo, aquelas fotografias das pessoas na praia, aqueles corpos espetaculares. Eu sei que vocês não fazem isso, mas eu como sou muito... Por acaso não é verdade, eu não sou muito vaidoso, não é? Mas já tive tentação de cortar a minha fotografia, cortar numa fotografia a minha cabeça, não é? Só a minha cabeça, e tentar no Photoshop pôr nesses corpos para saber como é que eu seria mais musculado, mais alto, com aqueles corpos bronzeados. Não sei se vocês nunca fizeram isso, mas... E é assim que nós vemos aquilo que nos apresentam, aquilo que nos vendem, mas quando nós vamos analisar, e às vezes aparecem essas histórias, essas pessoas das quais eu estou a falar, são almas profundamente enfermas, moribundas. São pobres, são muito secos, muito pequeninos, muito poucachinhos, como diz o povo. Sim, eles conseguem desfrutar dos prazeres do mundo, daqueles prazeres que são aproveitados a partir dos nossos sentidos, não é? Mas relativamente a Deus, relativamente à eternidade, relativamente às coisas espirituais, eles são moribundos. Eles não sabem o que é ter Deus como Pai. Eles não sabem o que é usufruir dos privilégios de ter Deus como alguém que está perto de nós. Bem dizia o salmista em outra parte, que mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. É um privilégio tão grande que nós temos. Deus ter-se atravessado no nosso caminho, porque de acordo com as Escrituras não fomos nós que o escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu a nós. É um privilégio tão grande nós termos sido acarinhados por Ele, agraciados por Ele, o Espírito Santo ter convencido as nossas vidas e nós podemos ter entregue o nosso coração a Ele e seguir este caminho. E às vezes, meus irmãos, parece que fazemos disto um enfado, uma canseira, uma dificuldade, mas devia ser um prazer, um privilégio, que às vezes tendemos a não reconhecer o muito que Deus nos deu. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que temem o Senhor, a sua alma vive em prosperidade. Eles podem beber das fontes de Deus, não é? De acordo com Paulo, diz que era as supremas riquezas da sua graça. Meus irmãos, temer ao Senhor, seguir ao Senhor, estar próximo do Senhor, é efetivamente uma alegria indescritível que é um privilégio que nós podemos ter e que o mundo não conhece. Que o mundo, apesar de poder ser rico, não pode efetivamente viver esta prosperidade que nós vivemos e esta prosperidade que nós, em esperança, teremos na eternidade quando pudermos estar efetivamente com Ele. Quando não for já esperança, mas for um facto, nós podemos ver como Ele é e de podermos cantar as canções, não é, que cantamos. Ainda voltando, avançando, não vamos voltar, senão vamos gastar muito tempo. No versículo 13 ainda, na parte final, na segunda parte, o salmista diz que aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência bem-aventurada. Uma vez mais, na versão que eu li, diz que a sua descendência herdará a terra, não é? Sendo que o herdar terra naquela altura era alguma coisa relevante, hoje nem tanto. Bem, depende das zonas, não é? Se for no Porto ou em Gaia, como há pouco estava a ouvir, ou em Lisboa, herdar um pedaço de terra ou um apartamento é alguma coisa realmente relevante. Mas não tem o peso, enfim, que tinha hoje, não é? Meus irmãos, aqueles que temem ao Senhor não apenas são prósperos espiritualmente, têm promessa da parte de Deus de que a sua descendência será, que é isso que as Escrituras querem dizer, é isso que o salmista queria dizer, a sua descendência será abençoada. Os teus filhos herdarão a terra. Eles irão influenciar o mundo. Irmãos, ao invés
dos nossos filhos serem um transtorno para a sociedade que já está tão transtornada, eles poderão ser uma influência positiva na nossa sociedade. É esta a promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Meus irmãos, enfim, eu mais uma vez não conheço totalmente a igreja, mas eu tenho 3 filhos, não é? A Ruth não frisou isso, temos 3 filhos, um com 26, acho que não me vou enganar, 21 e 18 para 19. E os nossos filhos chegam a esta altura, se emancipam, não é? E têm capacidade de fazer escolhas, não é? E às vezes eles fazem escolhas ou seguem caminhos que nós não seguiríamos, que às vezes nos deixam preocupados, não é? Mas não temos como, não é? Temos que os deixar ir. Há pouco estava a ouvir o testemunho da Esther a falar um pouco disso também. Nós temos que os deixar ir. Nós achamos que quando eles são pequeninos, que pomos e dispomos da vida deles e que eles são nossos, não é? E quando as pessoas dizem que assim não é, fica difícil de entender, mas chegada a esta altura nós percebemos muito bem o que é que as pessoas estavam a dizer. Nós percebemos que os filhos não são efetivamente nossos e nós percebemos uma coisa, que a única coisa que temos a fazer é crer que aqueles que temem ao Senhor, os seus filhos, herdarão a terra. Daqueles nas mãos de Deus estão bem melhor entregues do que nas nossas mãos. Porque se é verdade que às vezes nem nós mesmos sabemos que opções tomar na nossa vida, Deus sabe. E é em Deus que nós devemos, ou é de Deus que nós os devemos entregar. E aquilo que devemos fazer por eles, sem hesitar, é orar. Porque a oração não é o mínimo que podemos fazer. A oração é o máximo e é poderosa naquilo que é o tratar ou cuidar da vida dos nossos filhos. Mas a promessa é esta, meus irmãos. Aqueles que temem ao Senhor, daí o benefício e a vantagem de nós temermos ao Senhor, os seus filhos herdarão a terra, os seus filhos serão influência positiva numa sociedade que está tão deficitária de ordem, tão deficitária de princípios, tão deficitária de valores, tão afastada de Deus. Às vezes, meus queridos irmãos, como os irmãos sabem, o Joel frisou isso, nós trabalhamos com este tipo de pessoas, não é? Com problemas de álcool e toxicodependência, mas hoje nós percebemos cada vez mais de que a droga, o álcool, é o mínimo, não é? Porque as pessoas chegam até nós tão desorientadas, desconjuntadas, tão falta de princípios, de valores, de referências, que nós às vezes temos dificuldade em explicar-lhes qual é o caminho para onde eles devem seguir, porque eles não entendem os nossos princípios, os nossos valores. As nossas balizas são diferentes das deles, não é? E a geração que vier depois destes e depois desses ainda será mais difícil, não é? Porque nós crescemos com princípios, com valores, ainda que possam não estar totalmente alinhados pela palavra de Deus, mas não sabíamos que Deus era o absoluto, nós sabíamos que lhe deveríamos prestar adoração, nós sabíamos que os valores, os princípios, ainda que não soubéssemos que eles vinham da Bíblia, nós sabíamos que eles eram importantes. As gerações que vêm atrás de nós não sabem nada disso. E temos alguns casos que é uma aflição nós sabemos como ministrar à vida deles, não é? Precisamos da unção e da graça de Deus contínua. Ora, é num mundo assim que os nossos filhos estão. E é num mundo assim que a promessa de Deus se irá aplicar, de que eles serão um benefício, uma bênção, de que eles herdarão a terra, de que eles serão uma influência positiva na vida dessa sociedade. Meu irmão, crê isso. Crê que a palavra de Deus é verdadeira. Crê que Deus não brinca com a sua palavra. E quando o salmista estava a dizer, e através dele, Deus a falar connosco, que os que temem ao Senhor terão esta descendência assim, tema ao Senhor, siga de perto este temor ao Senhor, para que os seus filhos possam beneficiar. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que Deus visita as gerações até a 3ª e 4ª geração e que muitas das vezes os nossos filhos vão beneficiar daquilo que foi o nosso compromisso para com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais eu estou a semear sementes que irão frutificar na vida dos nossos filhos. Amém? E às vezes, em vez de apertar os filhos, vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, aproximar-nos dele e Deus cuidará de todas as coisas. O salmista dizia em outra parte, a tua descendência será poderosa na terra, será abençoada nos justos. Enfim, há muitas promessas de Deus relativamente a isso. No versículo 14, no princípio do versículo 14, o salmista diz e continua a dizer que aqueles que temem ao Senhor, eles desfrutam da intimidade com Deus. Na versão NVI, diz que o Senhor confia os seus segredos
àqueles que o temem, não é? É bonito, forte, profundo e de uma riqueza tremenda aquilo que o texto diz, aqueles que confiam no Senhor, ou seja, que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Eu não sei se você vai concordar com aquilo que eu vou dizer a seguir. Pode até nem concordar, pode até nem entender totalmente aquilo que eu estou a dizer, mas eu estou absolutamente certo e convicto de que vou dizer uma verdade profunda e que você deve escrevê-la no seu coração. Se quiser escrevê-la na Bíblia, também pode escrevê-la para não duvidar dela ou para poder permitir que ela venha a fazer parte da sua vida. A dádiva mais importante que qualquer homem, independentemente se é crente ou não, pode usufruir na vida é a intimidade com Deus. O melhor que nós podemos levar desta vida e da próxima é nós sermos homens e mulheres íntimos de Deus. O salmista dizia que na presença de Deus existe a plenitude da alegria. Não é? Na presença de Deus há plenitude. A palavra plenitude quer dizer pleno, completo, cheio, não tem como acrescentar mais. Há a plenitude da alegria. E continua a dizer que à sua destra há delícias perpetuamente. Ele está a falar isso no capítulo 16 de Salmos. E ele está a falar isso quando diz até: tu me farás ver os caminhos da vida. À tua destra há delícias perpetuamente e na tua presença há plenitude de alegria. Deus, meus queridos irmãos, é melhor do que as suas dádivas. Deus, Ele, a pessoa de Deus, é melhor do que aquilo que Ele pode dar. O abençoador é melhor que as suas bênçãos. Não é? Nós somos muitas vezes focados nas bênçãos e eu sou humano e sei que assim é, mas Deus vai nos levar, se nós quisermos ser íntimos dele, a perceber de que Ele, Deus, é muito melhor do que aquilo que Ele pode dar. C.S. Lewis dizia que conhecer a Deus é o maior de todos os tesouros, muito acima de qualquer presente que Ele nos possa dar. No fundo, é dito por outras palavras exatamente a mesma coisa. Meus irmãos, a intimidade com Deus é revelada, por exemplo, na vida de Abraão, na vida de Moisés. Haverá outros, efetivamente, mas a palavra de Deus diz acerca deles coisas muito interessantes. Acerca de Abraão diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Veja, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Onipotente, o Todo-Poderoso, o que está lá em cima, na glória, em que não há nenhum outro ser que se assemelhe a Ele, diz acerca de Abraão o seguinte: Abraão era um de nós, era o ser humano. Ele diz acerca de Abraão: eu vou esconder aquilo que sei de Abraão, aquilo que faço de Abraão. Abraão concorre em pé de igualdade comigo para eu lhe transmitir todas as coisas que lhe vou fazer, ou todas as coisas que vão fazer. E quando nós analisamos a vida de Abraão, percebemos que Abraão passou um pouquinho nas mãos de Deus. Mas não vou falar de Abraão, de outra vez podemos falar sobre Abraão. Acerca de Moisés diz que Deus falava face a face com Abraão como um amigo fala com o seu amigo. Não é? Isto é intimidade com Deus. Meus irmãos, a intimidade com Deus não se alcança fora, não tem como, do tempo de comunhão com Deus, do tempo de oração com Deus, do tempo de relação com a sua palavra. Não tem como. Não conheço outra maneira. E eu estou a falar, meus queridos irmãos, sei que vocês entendem o que eu estou a dizer. Não estou a falar de tempo, estou a falar de qualidade de tempo. Não é? Estou a falar disto, de nós termos a percepção clara de que nós estamos a comungar com Deus e que Deus está a comungar connosco. Não é? Não estamos apenas a passar tempo. Não é? Nós podemos ter uma hora de oração, 2 horas de oração, não é? Quão raro isso é nos dias de hoje, não é? Isto parece quase uma aberração, aquilo que eu estou a dizer. Mas nós podemos passar esse tempo, mas durante esse tempo abençoa o meu canário, o meu periquito, isto e aquilo e aquilo outro. Mas no fim desse tempo exprimido, eu tive efetivamente na presença de Deus. Deus esteve na minha presença. Foi uma interação ou foi apenas a descarregar a minha consciência como quem está a fazer a coisa certa? Eu não sei se eu me estou a fazer entender. Não é? Talvez sim. Esta manhã nós chegámos aqui todos, começámos a ser dirigidos num tempo de louvor fantástico e nós temos que nos movimentar neste princípio. Deus está aqui, eu não o vejo, Deus está aqui e eu vou cantar os louvores e vou cantar com esta intimidade e esta profundidade que nós cantamos. Não é?
Seria completamente diferente se, ao invés de não o vermos, nós o pudéssemos ver aqui, sentado. Deus sentado aqui numa cadeira e agora nós vamos cantar exatamente os mesmos louvores. Faz diferença ou não faz diferença? A noção da presença de Deus faz muita diferença na nossa vida. Assim devem ser os nossos tempos de oração, para que nós possamos efetivamente ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Eu não sei, aliás, não é verdade, eu sei que a Bíblia ela não vai ser acrescentada, não vai haver nenhum upgrade da Bíblia, embora haja por aí muita gente demente a pensar coisas assim, ou eventualmente a sugerir coisas assim. Isso não vai acontecer, mas se acontecesse, quão bom seria que houvesse um acrescento de um salmo, de um versículo, que pudesse dizer que o Senhor Deus falava com o Joel face a face, como quem fala com um amigo. Nós pudéssemos também ter aquilo que Abraão teve, ter aquilo que Moisés teve, ser pessoas íntimas com Deus. A Bíblia diz que os que temem ao Senhor, Ele lhes revela os seus segredos. A intimidade é para aqueles que temem ao Senhor. Por fim, o salmista vai dizer no final do versículo 14 isto, que a estes que são íntimos do Senhor, que temem ao Senhor e que, como consequência disso, alcançam a intimidade com Ele, a estes Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus dará a conhecer a sua aliança a estes. É evidente que todos nós, meus irmãos, conhecemos coisas acerca da aliança, não é? Assim como nós sabemos coisas acerca de Deus, ainda voltando um pouquinho atrás, não é? Mas uma coisa é saber coisas acerca de, e outra coisa é ser íntimo de, conhecê-lo pessoalmente, não é? Todos vocês serão capazes de dizer algumas coisas acerca do nosso Presidente da República, eu também. Mas eu pessoalmente nunca ouvi, nunca lhe apertei a mão, não sei qual é o perfume que ele usa, não sei como é que ele é a comer, não é? Há pessoas que a comer são horríveis, não é? Não sei como é que ele é. Ou seja, eu não posso dizer, apesar de o conhecer muitas coisas a respeito dele, de poder eventualmente até fazer uma palestra acerca dele, eu não o conheço na intimidade. A intimidade é uma coisa diferente, não é? É disso que eu estou a falar. E esta aliança, nós sabemos coisas sobre a aliança, mas o que o salmista está a dizer é que aqueles que temem ao Senhor, Ele vai revelar a sua aliança, ou seja, Ele vai revelar princípios ou profundidade acerca da aliança que nós não conhecemos, ou que nós, pelo menos, não vivemos, ou que nós não valorizamos. Todos nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos a viver o tempo da nova aliança, que nós chamamos a nova aliança, não é? Esta aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, ela foi antecipada lá no Velho Testamento, não é? Lá no livro de Jeremias, é onde encontramos primeiramente esta referência. Ela é antecipada lá, mas é cumprida no Novo Testamento. Nós percebemos pela palavra de Deus, não apenas aí, era alguma coisa que se iria confirmar no futuro. Não no tempo em que Jeremias estava a profetizar, mas no futuro. E nessa aliança, Deus firmou connosco ser o nosso Deus e nós o seu povo, não é? Em Jeremias, no capítulo 32, diz exatamente isso. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta aliança que nós estamos a viver é uma aliança, meus irmãos, que promete e que remete para uma relação mais íntima com Deus, uma relação pessoal com Deus, uma relação com o seu povo. É uma relação interior. A Bíblia diz, por exemplo, também lá em Jeremias, de que Deus iria pôr dentro do nosso coração as suas leis, não é? A velha lei era mais focada para nós obedecermos. Era uma lei externa e que nós tínhamos que obedecer. Esta lei é uma lei que é colocada dentro do nosso coração. É uma lei baseada na graça, na mudança interior. Como eu já disse, ela estava muito focada naquilo que Cristo iria fazer na sua obra da redenção. E ele é, de facto, meus queridos irmãos, um pacto de amor. Não é um Deus conosco, não é? Quando Jesus veio era Deus, Emmanuel, Deus conosco. Agora é muito mais profundo do que isso, é um Deus em nós. É um Deus dentro de nós. Não é? Jesus, quando subiu, diz que ele iria, que era melhor ir, porque quando ele fosse, iria enviar o Espírito Santo que está em nós. Não é? Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, nós nos referimos a ela como a terceira pessoa, porque é na revelação divina, digamos assim, o terceiro elemento que aparece. Não é? Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que eles são um,
Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Espírito Santo estava lá no princípio. Mas há uma tendência para nós nos esquecermos da influência e da ação do Espírito Santo. Não é à toa que há um autor que escreveu Um Deus Menor, acho que é assim um livro, não é? O Francis Chan diz Um Deus Menor, não é? Referindo-se à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus queridos irmãos, é, digamos assim, o apogeu desta nova aliança. Eu não preciso ou não deveria, aquilo que o crente deveria fazer não é um esforço para se tornar igual a alguma coisa, é um esforço para se esvaziar de si próprio e permitir que Deus seja mais Deus em cada um de nós. Nós não podemos prescindir das palavras de Jesus quando ele dizia que nós somos ramos e que em nós próprios ou por nós próprios não podemos fazer coisa alguma. Nós precisamos de anular-nos para permitir que ele seja em nós e que a sua virtude em nós nos leve realmente a fortificar e a viver os princípios que ele estipulou que nós devíamos viver, porque ele é em nós, ele é Deus em nós. Se nós olhamos a vida dos discípulos, meus irmãos, aquilo que Jesus escolheu para seus discípulos, para apóstolos, nós percebemos que eles eram homens indoutos, completamente desconectados, às vezes a dizer coisa que não batia uma com a outra. Pedro nega Jesus, já depois da ressurreição, de eles serem testemunhas da ressurreição de Jesus, eles estão lá com medo, alguns duvidam, certo? E nós percebemos de que depois do Pentecostes, a vida deles mudou efetivamente. Depois do Pentecostes, a vida mudou. E nós precisamos deste Pentecostes na nossa vida. Nós precisamos estar cheios da plenitude do Espírito Santo para que nós possamos viver as riquezas da aliança, as riquezas daquilo que Deus ganhou para nós, conquistou para nós, daquilo que Deus firmou para nós. E todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que infelizmente nós, seres humanos, podemos ser infiéis, e muitas vezes o somos. Muitas e muitas vezes o somos, mas Deus permanece fiel. Apesar da nossa infidelidade, Deus não consegue ser infiel, porque Deus é igual a Ele mesmo e Deus não pode mudar. Deus vai permanecer fiel. E muitas vezes, quando nós rompemos a nossa parte na aliança, Deus não vai deixar cair a sua parte. Deus é um Deus confiável. Deus é um Deus a quem nós podemos e devemos temer. E Deus irá fazer-nos conhecer as maravilhas da sua aliança. Aqueles que temem ao Senhor não apenas vivem intimidade com Deus. Aqueles que temem ao Senhor, Ele irá revelar o valor, a qualidade, a profundidade daquilo que é a aliança que Ele designou para nós. Meus queridos irmãos, para terminar, digo que Deus, Ele é maravilhoso. E todos nós cantamos isso e dizemos isso, mas nós precisamos dizer isso com propriedade vinda de nós. Nós queremos efetivamente que Deus é maravilhoso. Deus não é apenas um conceito, não é apenas um adorno, não é apenas um guru das nossas vidas. Deus tem que ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso guia, aquele a quem nós devotamos a nossa vida, e nós só estamos a fazer bem a nós próprios quando assim o colocamos. Deus, Ele escolheu-nos, Ele chamou-nos, Ele justificou-nos, Ele deu-nos a garantia da vida eterna, e Deus não vai deixar cair a sua aliança. Deus não vai deixar cair o seu propósito de abençoar a nossa vida, de dirigir os nossos passos. Deus não vai deixar quebrar a sua aliança contigo, comigo, conosco. É um privilégio nós podemos ser homens e mulheres que temem ao Senhor e poder beneficiar de muitas riquezas que Ele diz que nós podemos ter e muitas outras que esta manhã, naturalmente, não vos disse, mas que também são verdadeiras. Deus vos abençoe.